É Ibson Cabral do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. A parada é o seguinte, hoje é um dia muito especial porque a gente vai começar um programa novo aqui, tá? Eu vou anunciar aqui também o novo co-host do Pipoca Ágil. Inclusive, essa não é uma live, isso aqui é uma gravação, né? Que é um piloto, porque eu convidei um amigo meu para ser co-host para a gente falar sobre assuntos de agilidade. E esse aqui vai ser o terceiro episódio, né? Os outros dois foram online, tá? E esse está sendo gravado para colocar assíncrono, né? Vai ser até interessante, porque a ideia é, futuramente, né, os próximos passos vão ser mandar o vídeo para mim e eu anunciar o vídeo, colocar o vídeo de vocês sobre o assunto. E o assunto de hoje vai ser sobre, assim, até um tema, né? Que até a gente é um nome que foi ele que criou, né? Que é o bacharelagem. Então, ele vai explicar depois, vai contextualizar direitinho o que é o bacharelagem. Tá? Então, só para ter uma ideia, esse é o terceiro episódio, só que ele não é online, tá? Mas eu vou colocar ele. Tá? Eu vou fazer a transmissão depois online dele, do vídeo, da gente, vai ser uma coisa bem legal. E a gente vai contar com isso. Então, eu vou chamar o nosso amigo mais novo, né, contratado. Pipoca está contratando, não, né? É amizade mesmo. O meu amigo, né, o meu co-host do Bacharelagem, Osni Nobre. Fala, meu camarada, entra aí no palco do Hipocast, tranquilo? Opa, bom dia, Ibsen, tudo bem? Tudo legal. Tudo tranquilo, graças a Deus. Que moral, né? Você me apresenta desse jeito assim, já fico até emocionado. Mas é, cara, eu estava falando aqui com ele, com o Osni, que, cara, a gente tem que renovar, tem que acrescentar conhecimento e tudo. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho feito parcerias com outros co-hosts. Eu tenho a Ale Petra, que é Pipoca de Saúde, com uma outra co-host que é a Ana, e a gente não sabe ainda o nome do programa, se é o programa X, XA, não sei ainda não. Mas ela já mandou lá aquele e-book do Agilidade na Cozinha, que ela faz analogia com comida, fazer comida com agilidade. E o nosso amigo Osni Nobre vai falar sobre o bacharelagem, que na realidade a gente já tem 2 episódios online, né? Foram feitos ao vivo, e essa é a gravação para a gente colocar assíncrono, né? Para ficar uma coisa mais tranquilaça aí. Osni, então, se apresenta, tá? E contextualiza o bacharelagem para a gente começar a tua exposição aí. Diga aí. Legal. Bom, Osni, então, é um cara nascido e criado aqui em São Paulo, capital. Tenho 38 anos e sou um cara que acha que conhecimento precisa sim ser disseminado, né? Então, eu gosto muito desse trabalho que o Ibsen faz, de passar conhecimento, passar cultura, abrir portas e abrir fronteiras. Então, eu humildemente venho aqui tentar ajudar um pouco, contribuir, né, com essas leis todas aí do bacharelagem. E por que esse nome, né, bacharelagem, o que é isso, de onde que veio? Então, assim, Y, a ideia é, existe um artigo chamado As 20 Leis de UX. Então, esse artigo pegou leis que não são do mundo jurídico, são leis ali científicas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, para explicar um pouquinho melhor, né, embasar melhor. E eles pegaram essas leis e colocaram, são leis, né, de psicologia, leis de economia, leis da natureza, diversas leis aí do mundo, e eles colocaram com um viés de UX. E eu achei aquilo fantástico, falei, pô, poderia ter alguma coisa parecida com um viés de agilidade. E aí comecei a pensar, comecei a viajar e tal, comecei a ligar os pontinhos, ver onde que fazia sentido. E aí eu pensei assim, pô, quem estuda leis faz bacharel de direito, bacharel, lei, bacharelagem, e aí veio esse nome, e aí cá estamos para falar um pouquinho dessas leis maravilhosas aí. Ficou ótimo, que eu achei bem legal, bem bacana. Mas diga aí, começa aí. Então, hoje, qual lei que a gente vai falar? Pode compartilhar aí, que vai ser compartilhado, né? Tem material para compartilhar, isso que é legal. Tem café no bule. Isso, né? Café no bule, isso que é muito importante, né, cara? A gente só dizer quando é que pode compartilhar. Tá aparecendo aí para você? Deixa eu ver agora. Agora foi. Legal. Então, a lei de hoje é a lei de Tesla. E é legal que vocês vão ver que o Tesla, diferente de outras leis, de outros assuntos que nós já falamos aqui, ele foi um contemporâneo nosso. Mas antes de falar do Tesla em si, né?
que são as leis? Então, um pequeno aqui disclaimer. Então, existem dois sentidos de lei, né? Existe a lei no sentido científico, que é uma regra com base em algum fenômeno que ocorre com regularidade observada. Então, essas são as leis aqui, muitas vezes, que nós vamos comentar, né? Porque ela não explica o fenômeno, mas ela só fala os motivos e tal. Então, vocês vão ver que, inclusive, a lei de Tesler ela está muito ligada nesse sentido, que é o sentido científico. Mas também existe o sentido jurídico, que aí é uma lei que tem, em princípio, o poder de fazer se cumprir. Então, você não pode matar, não pode roubar. Aquela lei que é a lei que nós conhecemos aí do dia a dia. Tranquilo? Então é importante ter essa distinção aí para quem, por acaso, cair, né, meio de paraquedas, né, y aqui no bacharelagem, Isso é não bom. se sentir perdido, né? Vamos lá? Vou falar então um pouquinho Vamos. do nosso camarada aqui. Cara, o Tesla, ele foi um cientista da computação estadunidense, né? Infelizmente ele já é falecido, mas ele é um contemporâneo nosso, cara. Ele trabalhou em empresas aí que todo mundo conhece, né? Então, a Xerox, a própria Apple, a Amazon, a, o Yahoo. E Y, esse cara mudou a nossa vida de várias formas, e uma das formas é um recurso que eu tenho certeza que você, se não usou hoje, vai usar em algum momento e tem usado durante a semana. Você consegue chutar do que esse cara fez quando ele trabalhava na Cara, Apple, que é algo que você usa hoje? hoje. Ah, o Hoje. iPhone? Será que a tela? Não, para não ficar muito aberto, para não ficar muito genérico, é um recurso, tá, que você usa ali, né, no computador ou no celular, e é um recurso muito útil no dia a dia, que tem a ver com a lei dele, que é algo para descomplicar a vida do usuário. O que você imagina? Algo Ah, o simples, Help. Será que é Help? O Help? quase, mas Descomplicar. é uma funcionalidade. O que você acha que pode ter? Funcionalidade para quando quer descomplicar, será que é o botão, algum botão, um Opa, tá acesso, né? esquentando. Uma Eu não li o que, função. que é. É, um botão, alguma coisa que é a senha, não sei como é que é, o Face. Não sei. Olha bem para a carinha da pessoa que inventou copiar, cortar e colar. Ah, legal! Isso é bom, isso é verdade. É. Então, realmente, O o Tesla copy-cola, aí, cara, copiar, cortar e colar é fantástico, né? Não tem, sim, merece reverências aí, porque com realmente certeza. É lembrou. impressionante. Não, e o que eu acho legal, sei o que acontece? Agora eu vou entrar, né, da gente. Sim, Cara, eu lembro, como eu comecei na década de 80, então eu vi toda essa evolução. Antigamente, né, quando começaram a surgir os sistemas operacionais, sem ser o DOS, né, quando começou o Windows, né, que eu não tinha nem o mouse, eu lembro que eu não tinha nem mouse, eu vi um dos primeiros mouses a surgirem. O copiar e colar, não tinha nem o recortar, era, né? E o que acontece? Tinha problema de plataforma e de aplicativo, né? Você não podia fazer copy-cola para qualquer coisa. Você vai hoje no Windows, você faz qualquer aplicativo que está dentro do Windows, qualquer, né, software dentro do Windows, ele pode fazer o copy-cola para um lado e para o outro. Eu fui da época que não podia fazer, entendeu? Do Word para o Excel, do Excel para o... Eu peguei essa época. Mas manda abraço aí. não, então, cara, o Tesla aqui, ele é. E a lei dele tem tudo a ver com isso, tá? Porque, ó, se ele inventou, né, entre aspas, o copiar, cortar e colar, por que a lei dele tem a ver, né? Agora vamos entrar na como funciona a lei. Ele fala, cara, que a lei de Tesla, né, ela tem como contexto tirar um pouco a complexidade, mas no sentido de que ela tem que existir, tá? Temos que conservar a complexidade, só que nos lugares certos. Então, vamos tentar ajeitar isso aqui, né? As aplicações, principalmente falando de tecnologia, possuem uma determinada complexidade, que ela não pode ser removida nem escondida. Então, assim, cara, temos que manter a complexidade do que é complexo. Sim. Só que fazer a coisa do jeito certo, né? Então aqui eu até coloquei esse espaço em branco aqui, né? É porque vem esse pedacinho aqui que seria uma fala dele, né? Então a ideia é tirar a complexidade do usuário, entendeu? Então a complexidade ela vai continuar existindo, entendeu? Ela não vai ser removida do sistema. Só que em vez de ficar com o usuário, ela fica com
os devs, né? Ela fica nos bastidores. Então, por que eu falo que a lei casa com o que ele fez? Quando a gente fala de copiar, cortar e colar, é exatamente o que você estava dizendo, né? Puxa, era uma coisa meio complexa. Eu lembro que quando eu fiz ciência da computação, eu aprendi, cara, como que você fazia o pointer do mouse, sabe? Para você ter a função do cortar e colar. Não sei se você chegou a ver isso, né? E, cara, hoje em dia, a galera não tem a menor ideia como funciona nos bastidores, mas usa o recurso loucamente, né? Sim, sim. Então, olha que interessante, né? A complexidade, ela precisa ser mantida, ela não pode ser removida, mas, por outro lado, vamos deixar a complexidade com quem conhece de complexidade, né? O usuário ele não deveria ter que cuidar disso, esquentar a cabeça com esse tipo de demanda, esse tipo aí de necessidade. Bom, dito isso, então, dá para ver que ele casa com outros assuntos que nós já conversamos, né? Então, a navalha de Ockham falava para simplificar as coisas, só que aqui está falando que a complexidade ela precisa ser mantida. Então, é aquilo, né? Se você junta as duas leis, né, puxando um pouquinho, né, Y do passado, sim, sim. A complexidade e simplificar, eles não podem, de certa forma, serem excludentes, né? Então, não é ser simplista, tá? É você manter as coisas aonde elas devem. Vamos para os exemplos, então? Vamos embora. Eu vou até mandar um exemplo também. Opa! Então já deixa ele aí guardadinho, né? Eu coloquei 3 aqui, Y, e eu queria que você comentasse, tá? Ver se faz sentido. O primeiro, cara, não tem nem como fugir, é essa questão do customer centric, né? Que é centrar ao usuário, né? Então, empresas, times, organizações que são orientadas ao cliente, né? Que elas são centradas na experiência do cliente, na vontade do cliente, elas já meio que fazem isso por natureza, né? Já é algo muito intrínseco. Sim. Tirar a complexidade das pessoas, né? Quanto mais fácil ali, para que a experiência seja real, para que seja prazeroso usar o sistema, falando de tecnologia, mas também, né, uma comida, uma experiência de uma viagem, enfim, né? Tem tantas e tantas empresas com experiências para o cliente, e o Tesla fala muito disso, né? Não deixa a complexidade com o cliente, não. Vem aqui na minha empresa que a gente faz, arruma, deixa tudo redondinho para você, né? O trabalho sujo, como alguns dizem, né? Sim. E você só usufrui. O que você acha? Pô, achei perfeito, porque, inclusive, um exemplo aí negativamente, tá? Eu fazia muito tempo que eu não tinha conta no Bradesco, né? Aí tive que abrir, por conta do trabalho, uma conta no Bradesco. E veio o cartão. Aí tem que desbloquear o cartão. Cara, sem brincadeira, gente que é da área de TI, cara, eu demorei um pouco para entender essa jornada do cliente, amigo, para desbloquear o cartão. Eu fico pensando, caramba, cara, a pessoa com mais idade, que não está ligada na área de tecnologia, cara, vai apanhar. E muito, amigo. Não vou dizer que foi fácil. Assim, foi fácil isso, porque né, Nubank, C6, pô, é rapidinho, você fala, acabou. Cara, mas eu achei muito complexo, né? Então você vê como é que são as coisas, né, cara? O Bradesco tem que rever isso. É uma pena, né, cara? Mas assim, quem sabe, né? Alguém do Bradesco assiste aqui o vídeo e com consiga certeza, pô. Consiga aplicar. fazer. Não, bacana. Essa questão, né, da complexidade, ela precisar existir, ela também tem a ver agora com o próximo item que eu trouxe aqui, mas é importante a gente não generalizar, né, Y? Às vezes, infelizmente, acaba acontecendo muito disso, né, cara? As empresas esquecerem um pouco, esquecerem num bom sentido, né? Ficam tão voltadas ali na operação, muitas vezes, né? Certo. O cliente acaba virando um detalhe. Mas, nesse próximo exemplo aqui, é o contrário, né? Então, falar um pouquinho de MVP. Então, MVP é uma sigla em inglês traduzindo, né, que é o produto mínimo viável ali, né, o minimum viable product, né? Sim. Quer explicar o que é MVP? Eu explico como que você prefere fazer. Cara, eu tenho até um exemplo de MVP do Simulação de Projetos Ágeis, do projeto que eu faço aqui com a galera. Por exemplo, eu, como cliente, eu tenho uma funcionalidade, uma necessidade no meu projeto, que é fazer o site do Pipoca Ágil, de ter
um épico, né, uma funcionalidade de clube de assinantes. Tá? Beleza, clube de assinantes? Cara, clube de assinantes tem muita coisa envolvida lá dentro. Mas eu só quero essa funcionalidade de cadastro e só quero a inclusão e a consulta desse dado. Então, para mim, o que vai gerar valor, tá, na primeira entrega é justamente, e vai ser viável fazer, né, é só essa parte do produto. Cadastro no clube de assinantes, a inclusão e a consulta. Se a gente, no desenvolvimento tradicional, né, fizesse uma analogia, as pessoas pensam que esse tipo de funcionalidade ela só entregaria quando estivesse completa, né, com todas as funcionalidades que querem dizer, né, o clube de assinantes. Mas eu não. Eu, como MVP meu, só quero a funcionalidade de cadastro e a inclusão e a consulta desse dado, que para mim eu quero saber quem está interessado e quem se cadastrou. Então, isso para mim é um MVP. Beleza? E olha que legal, né? Cadastro, inclusão e consulta. São 3 itens que para você são fundamentais, têm a sua complexidade e eles não podem ser removidos. Então, opa, complexidade, não podemos remover, lei de Tesla, né? Então, é por isso que eu trouxe o exemplo do MVP. Você fazer o mínimo que o cliente precisa, só que você precisa, nesse mínimo, você precisa manter o que for complexo feito, né? Não dá para fugir disso. Só que é o mínimo, né? Então, com certeza, depois desse primeiro passo que você der lá, né? Eu tenho certeza que o pessoal tá mandando. Já estão fazendo, já estão fazendo. Daqui a pouquinho, cara, já dá para pensar, né? No máximo valuable product, né? Sim, com certeza. Daqui a uns meses, daqui a uns 3 meses, acho que já começa já. Porque já tem equipe já mandando brasa, mas legal mesmo, amigo. Os caras estão fazendo assim um site bem legal mesmo. Eu tô adorando, né? Não, é o próximo passo, né? Mas, de novo, né? Complexidade. Então, o que é complexo precisa continuar existindo. Nós não tiramos a complexidade, porém, fica onde precisa estar, né? Fica nos bastidores. Sim. E o cliente ele vai usufruir ali da tela de cadastro, que nem você falou, rapidinho, clica aqui e tal, sem burocracia, sem dificuldade, sem, sabe, nada que possa atrapalhar aí a experiência dele. E por fim, mas não menos importante, o terceiro aqui é framework. Por que eu entendo que o framework poderia ser uma aplicação ali da lei de Tesla, né? Quando você tem aqui eu coloquei o exemplo do Scrum, mas poderiam ser outros frameworks. Quando você tem um framework, ele te dá uma certa estrutura ali para que você possa organizar o que der para organizar em termos de complexidade, só que isso não resvala na atividade do time, assim, sabe? Você vai ter um agilista ali que vai cuidar disso, o stakeholder, a parte interessada ali, ela consegue acompanhar, ela consegue ver o que está rolando, mas a complexidade ali, as dinâmicas e tal, cara, está nos bastidores, está com quem precisa ficar e quem precisa trabalhar e quem vai receber a entrega desse produto, desse serviço, é transparente, né? Então, complexidade continua existindo, o framework, qualquer que seja, ele tem ali, né, as suas características, ele tem os seus pontos que precisam sim ser respeitados, então a gente não está removendo, né, nada, mas para quem recebe, aqui até, né, muitas das vezes as pessoas que usufruem ali do framework conseguem tocar o barco de uma forma mais tranquila. Faz sentido? Faz total sentido. Inclusive, tem uma discussão que a gente vai falar nos próximos episódios aí do Pipocagem, justamente a maneira quando a gente fala como o Pipocagem é um canal de agilidade, tá? Então é voltado para o público de agilistas, né? Então muda muito a concepção, né, de framework, né? O framework, os usados no Cascata, né? Aquele RUP e etc e tal, é diferente a beça do Scrum. E você vê que o Scrum é para entregas pequenas, né, cara, de valor. Esse que é o grande barato. E a mensagem que sempre a gente, que eu acho que é o Pipocagem, que é passar para todos os CEOs, CTOs, as pessoas, delivery managers, todo mundo que compra o software da gente, nosso trabalho, né, vamos dizer assim, nosso serviço, é entender que a gente consegue sim entregar coisas de valor em pequenos espaços de tempo, né? E é isso. Por hoje, esse é o nosso tema. Então, lei de Tesla, recapitulando, né? A ideia da lei é que o que é complexo deve ser mantido, só que ficando com
as pessoas ou as equipes ou no lugar correto, né? Então, mantemos a complexidade, mas tiramos do usuário, deixamos a complexidade com quem sabe lidar com ela da melhor forma, né? Até ele mesmo fez isso, né? É. Vendo para nós aí o copiar, cortar e colar, facilitou muito a vida aí, todo mundo, né, cara? Todo mundo usa esses recursos Cara, aqui. tem outro exemplo que eu falei Opa, já em outro. Tem outro exemplo muito legal que eu usei vou ano tirar aqui, tá? passado. Tá. Eu usei aqui. Ano passado eu usei e esse ano eu usei. Oba! Cara, o PicPay, né? Aí PicPay. recebi uma mensagem, entrei no PicPay, tá legal. Cartão. Aí quando eu olhei, falei, caramba, muitas funcionalidades lá dentro. Muitas, muitas mesmo. E uma delas me chamou a atenção. Cara, foi pagar IPVA do carro. Porque a experiência de você entrar no banco, pegar aquelas datas, imprimir, entre aspas, tá? Que agora dá para pagar pelo boleto, assim, né? Pela, como é que se diz? Pelos barras de. Aquela Código de barra. barra, código barra, beleza. QR Code, código de Tela, barra. QR Code, será que for. Mas ano passado, esse ano, mesma coisa, pintou e eu estava meio sem grana. Tinha que pagar o, o carro. Aí eu fui em outro aplicativo, gringo, que acho que está específico para isso, não está que nem o PicPay. Mas você põe o Renavan, o CPF, ele procura tudo que é débito, né, que está devendo aqui no Rio de Janeiro, do Detran Rio de Janeiro, e você divide em 12 vezes no cartão, você não sai de casa. Tem uma taxa, claro, tem uma taxa de comodidade, vai ter que ter, cara, mas essa taxa me valeu pra caramba, porque eu não tinha dinheiro para dar agora. Eu posso dividir em parcelas menores, que antes que eu digo assim, o sistema normal é pagar em 3 parcelas, no caso Rio de Janeiro, né? Porque São Paulo são 10 ou 5, né, parcelas. E eu falei, cara, eu posso pagar em 12? Pô, beleza, vou pagar em 12. Paga um dinheiro a mais, juros, taxa de serviço, mas a minha comodidade foi maior, entendeu? Então você Não, e vê, outra, né? Facilidade, comodidade, sim, pô, a experiência, né? a experiência foi sensacional. Entendeu? Então, essa é a lei de Tesla. Pô, quando você começou a falar, porque que acontece, gente, que está escutando a gente, que vai escutar a gente, está escutando. A gente não combinou, eu não sabia qual era a lei, é até legal isso, né? Que é interessante, depois a gente pega essas novidades assim e começa a raciocinar, a pensar na hora. Que, cara, pensamos nisso. Cara, digitou no meu celular, fiz tudo, tudo, não precisou entrar no computador nem nada. Então, beleza. Esse foi o primeiro episódio do programa Bacharelagem, do meu amigo aqui, co-host. Ele ficou sabendo disso hoje, né? A gente combinou hoje, queria ser a partir de hoje, né? O co-host. Então, beleza. Quer dar um recado final aí, alguma coisa assim? Quero agradecer pela oportunidade, mandar aí um beijo, um abraço aí para a minha equipe, né? As pessoas aí que têm trabalhado comigo no dia a dia. Que nem o pessoal que é na Xuxa, né? Beijo para minha mãe, meu Sim, pai, para você. é Para a isso Rê aí. também, um beijão. E agradecer pelo tempo, pelo espaço, e repetir uma pergunta que, quem sabe, até o fim aí, né, do nosso quadro, a gente chegue numa resposta, né? Qual seria a lei de Y, a lei do pipocagem? Pô, Quem legal, sabe? interessante. Vai Isso é legal, pensando, hein? tem aí uns Bem programinhas lembrado, aí hein? Legal, pode botar para um pegar quiz lá. aí, alguma coisa assim para o pessoal tentar resolver Qual essa seria, né, a equação. lei de pipocagem? Ou a lei de Y? Verdade, mandou bem. Então tá, pessoal, valeu pelo primeiro episódio gravado aqui do programa Bacharelagem do Pipocagem com meu amigo, co-host Osni Nobre. Valeu, gente, um grande abraço aí, até a próxima gravação.